Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Isaías está com a equipe. Cadê a equipe do pastor Isaías? Vamos recebê-los. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que bom tê-los aqui conosco, repito, né? Glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Também tem um pastor auxiliar, né? O nome dele? Pastor João e pastor Carlos. Cadê o Carlos? Carlos é este. O João é o baterista? Que maravilha. Sejam bem-vindos, né? Tecladista, né? E aqui na igreja nós temos o pastor Apolônio, vice-presidente da igreja, pastor Sérgio, também nosso auxiliar aí. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos receber a palavra nessa noite. Diga assim: Senhor Deus, ministra ao nosso coração a tua palavra, que não seja aquilo que eu gostaria de ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que necessito ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com os irmãos aqui nesta noite, mais uma vez, para podermos juntos meditarmos na santa e gloriosa palavra do Senhor. É a base da nossa vida, é a base da nossa fé. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios. E falaremos nessa noite sobre a igreja. A igreja, o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, entre os versos 12 a 31, faremos a primeira leitura. Louvado seja o Senhor. Eu vou pedir a gentileza à igreja em reverência à palavra, ficar de pé. 1 Coríntios capítulo 12, entre os versos 12, iremos fazer a leitura entre os versos 12 ao 31. Diz o texto: a unidade orgânica da igreja, algumas Bíblias têm possivelmente esse título. Porque assim como muitos, e se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, porque não sou o olho, minha vista está embaralhando aqui, vou ler lá em cima aqui, melhor. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizerem à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que precisam ser mais fracos são os necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, vestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou
todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Senhor Deus, nessa noite queremos apresentar a nossa vida ao Senhor. Queremos, Senhor Jesus, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pela graça de termos essa comunidade, Senhor, no bairro Santa Mônica, que o Senhor levantou com um propósito geográfico, Senhor, alcançar os perdidos, cumprir, Senhor Jesus, as tuas ordenanças, revelar a tua verdade àqueles que não conhecem. E nessa noite nós queremos regozijarmos, nós nos alegramos, na verdade, diante, Senhor, dessa grande graça, de o Senhor permitir perdurar durante 45 anos essa casa, que não existe pela força da mão humana, ela existe pela tua graça infinita e misericórdia. Porque o Senhor tem sustentado, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado como o líder deste ministério, com mão forte, Senhor, com mão poderosa, mesmo eu sei, e isso eu sei porque é notório em todos os lugares na face da terra, com muitas perseguições, com muito choro e com muito pranto. Que o Senhor, ó Deus, continue sustentando tanto a direção como também a membresia deste ministério, dando eles um só coração, uma só visão, andando num só propósito, para glorificar o Senhor neste lugar. Porque, ó Deus, esse lugar, ele não pertence a este povo. Tem um fim, e o fim é glorificar o Senhor em tudo que se faça dentro dessa casa. Em teu nome eu peço, Senhor, dê a mim capacidade de ministrar a tua palavra. Dê a mim poder, Senhor, da tua parte. Poder real, Senhor, para falar aos corações, para ministrar a tua palavra, porque o Senhor falará aos corações deste povo, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, amados irmãos. Glórias ao Senhor. Bom, nós iremos falar sobre a igreja. E nestes dias, nós sabemos dos desafios contemporâneos, dos desafios que a igreja contemporânea tem sofrido, das suas perseguições, das suas lutas, da maneira que o próprio sistema, seja ele judiciário, em todos os sistemas religiosos, tem se oposto até à própria verdade de Cristo. Nós temos visto dias difíceis, mas difícil aos nossos olhos, porque o Senhor é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Como cantamos, quem pode parar a igreja do Senhor? A igreja passou por dias muito mais difíceis do que esses, e a boa mão de Deus susteve esse propósito. Então, baseando-se no que nós acabamos de ler, o tema proposto é a igreja, o corpo de Cristo. Mas nós acabamos de ler uma carta importante, e essa carta é escrita por Paulo quando ele se encontrava em Éfeso. Ela tinha como objetivo trazer algumas respostas necessárias para a igreja. A igreja de Corinto, por ser uma igreja localizada numa região muito nobre, muito rica, ela também sofria por questões morais. A imoralidade permeava a sociedade por inteiro. E a imoralidade é como um ferrugem. Aonde o ferrugem se instala, consome tudo. Há quase perca total. Então Paulo, diante dessa realidade vivida pela igreja de Corinto, solicitado pela igreja para que a igreja receber da sua parte uma orientação, Paulo ele escreve essa carta na cidade de Éfeso para não só encorajar a igreja a manter-se na doutrina dos apóstolos, mas também para resistir toda a imoralidade que permeava a sociedade e que também estava permeando, entrando dentro da igreja. Imoralidades como a carnalidade, a homossexualidade, coisas terríveis que não devem fazer parte da comunidade, que não devem fazer parte do corpo de Cristo, mas que estava fazendo.
Então, diante dessa verdade, né, dessa realidade que a carta nos apresenta, nós iremos pensar em 3 pontos aqui importantes para nos nortear nessa noite. E o primeiro ponto que nós vamos pensar é sobre a finalidade da igreja nessa geração. Como que a igreja precisa de se comportar? Na verdade, a pergunta deveria ser individual. Nós precisávamos de levar o dedinho assim para dentro do nosso nariz, né, no rumo do nosso nariz, e perguntar para nós mesmos que parte do corpo sou e qual tem sido a minha utilidade neste corpo. Às vezes nós esquecemos de que a igreja do Senhor, ela tem uma finalidade, seja ela geográfica, no lugar que ela foi estabelecido, né, dentro dos marcos territoriais ali, mas também pode transpor barreiras, transpor divisas de Estado. A igreja do Senhor, ela existe para uma finalidade muito clara: propagar o Evangelho, anunciar a salvação, revelar a todos os homens que somos pecadores, indignos da salvação, indignos de ter um relacionamento com Cristo, com Deus, mas por causa de Cristo isso se tornou possível. E a igreja tem que anunciar essa verdade, com coragem, com temor. E ela precisa entender que para anunciar essa verdade de maneira eficaz, nós que nos chamamos Igreja Batista Rema, precisamos fazer isso de maneira consciente. Precisamos fazer isso de maneira em unidade, com o mesmo propósito. Por isso o tema é esse. O primeiro tópico que nós vamos pensar é sobre a unidade, baseando-se nos versos 12 a 13. 1 Coríntios, capítulo 12, entre os versos 12 a 13. A unidade. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer grego, quer judeu, quer grego, quer escravos e quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. A declaração de Paulo à igreja de Corinto se assemelha muito com João capítulo 17, verso 21. E eu convido a igreja a ler comigo. João capítulo 17, verso 21. O texto diz, João capítulo 17, verso 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Como uma igreja dividida pode anunciar o Cristo ressurreto? Como uma igreja dividida, uma igreja que não anda dentro do propósito do Senhor, pode anunciar com veemência a palavra da salvação? É necessário entender que o mesmo Espírito que agora fala ao coração do povo de Corinto, falou na boca de Deus nos corações dos judeus. Uma palavra atemporal, uma palavra aplicada em qualquer tempo, e é o que ela está sendo feita agora, sendo aplicada em nossos corações. A unidade não é mais uma opção para a igreja do Senhor, deve ser o dever. Os que creem em Cristo são um, fazendo parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Portanto, amados irmãos, a unidade não é uma opção, ela deve ser exercida com temor e tremor, com responsabilidade. As pessoas lá fora têm nos lido. As pessoas da região têm lido essa igreja, não tenha dúvida disso. E eles esperam alguma coisa de nós. Na verdade, nós por si mesmos, nós não temos nada a oferecer. Mas aquele que habita em nós nos transformou.
Ele nos regenerou para um propósito, somos dele, somos luz como ele é luz. João capítulo 8, verso 12, e disse Jesus, outra vez disse Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. E não só terás, ele será, parafraseando, a luz da vida. Se Cristo habita em nós, o que nós temos a oferecer a este mundo é Cristo também. A unidade se faz necessária nesse tempo, onde o relativismo tem dominado os corações, tem bombardeado as mentes. Pessoas com as suas justificativas deixam de entender a finalidade da igreja e começam a percorrer os seus próprios caminhos, sustentando uma bandeira que carrega o nome Jesus, mas que não tem nada a ver com Jesus. Somos uma família, somos um rebanho, e nós temos um pastor que nos conduz seguramente neste caminho. É preciso entender também a necessidade da compreensão da unidade da igreja, por essa perspectiva de que, para efetivar a unidade, não necessitamos de agentes motivacionais. Essa unidade, ela existe porque o Espírito Santo de Deus atua para que isso aconteça. Não é porque a minha oratória ou a oratória de qualquer outra pessoa é boa, ou o poder de convencimento, ou a sua capacidade intelectual, ou a sua profundidade no campo teológico. Nós não somos nada. É preciso obter o conhecimento. Eu não estou desprezando o conhecimento, mas é pelo Espírito Santo que opera em nossos corações. Pode ser que o Espírito não habita. Achamos que temos. Sentimos arrepios. Choramos. Mas ainda ele não habita. E a evidência dele não habitar é a forma que nós conduzimos as nossas vidas. O estilo que nós conduzimos a nossa vida. E às vezes, com todo respeito ao meu querido pastor Ismael Marinho, mas às vezes nós encontramos pessoas que estão dentro das igrejas anos a fio, mas eles ainda não entenderam a proposta do seu chamado dentro daquela congregação, às vezes nem tiveram experiência real com Deus. E isso nós não falamos para acusar ninguém ou menosprezar ninguém. Isso eu falo para não com esse intuito. Mas é para despertar, porque o tempo é oportuno. Um ministério que perdura durante 45 anos não perdura pelas suas próprias forças. Nós percebemos a mão de Deus operando. É impossível chegar até aqui pela força, pela estratégia ou pela administração humana. Somos fracos, falhos, inconstantes. Mas Ele é perfeito no que faz. Então, para efetivar a unidade, não necessitamos de agentes motivacionais. Pelo contrário, nós não precisamos de ninguém, a não ser essa verdade que foi posta, que o Espírito Santo operando, habitando em nós, porque o Espírito Santo não nos visita, ele faz morada em nossos corações. Mas há pelo menos quatro verdades que podem ser ditas. A unidade, ela é possível porque confessamos o mesmo Senhor. Se você confessa outro Deus, se você percorre outro caminho ou confessa outra fé que não seja apresentada pelas Escrituras, pode ser que de fato você não faça parte deste lugar ou de qualquer outro lugar que você vá. Mas se confessamos o mesmo Senhor, isso é um indício de que a comunhão, ela está sendo, se ela não foi, ela está sendo solidificada. Se você não o confessa como seu Senhor e Deus, reveja os seus conceitos. Procure a ajuda do seu pastor. Não há outro Salvador. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é. A segunda coisa é que, se você o confessa como seu Senhor, claramente você também depende dEle como Deus.
E se essa igreja entende que depende dele como soberano Deus, que detém todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra, como está descrito em Mateus capítulo 28, quando Jesus, quase sendo assunto aos céus, declara: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se você reconhece, também é um grande indício de que a unidade está sendo formada de maneira poderosa no meio de nós. O terceiro ponto que poderíamos pensar sobre a importância da unidade é que quando estamos ligados em Cristo, nós ministramos o mesmo corpo. Eu poderia citar como uma referência, dando a entender sobre a unidade, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, sobre a ceia do Senhor. Falando sobre dependermos de Deus, nós poderíamos citar aqui nessa noite, João capítulo 15, verso 5, quando Jesus declara: sem mim nada podeis fazer. Se você tem dúvida acerca da importância de cultivar de maneira certa e séria, com tremor e com temor, a unidade proposta aqui nesse texto. E por fim, o quarto, experimentamos o mesmo batismo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. Sem essa característica, sem esses indícios, dificilmente a unidade será certa, clara, sólida entre a igreja. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos cultivar essa verdade. E com todo o amor eu digo que se a igreja não se alinhar dentro desses 4 requisitos aqui, ou pelo menos dentro desses 4 requisitos, nós não deixamos de ser meninos diante do Senhor. Pessoas que são levadas pelos ventos de doutrina. Precisamos deixar de sermos meninos. Não existe unidade fora da verdade de Cristo. Não existe verdade fora do Evangelho. Não existe verdade dentro do direcionamento de Deus através das Escrituras. Se nós queremos buscar atalho ou estabelecer atalhos, se nós queremos percorrer coisas estranhas que nos são ofertadas, tome cuidado. Membros e a sua utilidade, a sua relevância. Nós somos seres humanos dotados de sentimentos, nós não pensamos como todos, nós não, às vezes, reagimos diante de situações delicadas de maneira unânime, cada um tem uma reação. E é preciso entender, baseando-se o que eu vou dizer no tópico 2, baseia-se entre os versos 14 a 20 de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, entre os versos 14 a 20, iremos falar sobre a diversidade. E o texto diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se dissermos o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo. Acho que acelerou. Isso. Nem por isso deixa de ser do corpo. Próximo, por favor. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Mas todos eles são importantes para o bom funcionamento dele. O que torna bonito e funcional é o fato de ter membros harmoniosamente distribuídos e trabalhando juntos para o bem comum. Essa é a ideia da diversidade. Todos dentro dos seus dons, dentro dos seus chamados, operando num só propósito, obedecendo uma só mente, vivendo uma só verdade. O olho vê, a mão pega, os dentes mordem e mastigam, e o estômago, ele tritura todas as coisas. Assim deve ser a igreja, avançando para o alvo de Cristo, renunciando às suas próprias intenções,
se submetendo às suas diretrizes, vivendo de maneira digna do Evangelho do Senhor. Ela é o corpo, aonde o Senhor, sendo cabeça, o governa. Não há intempéries. Ele sabe por onde está nos conduzindo. Quando o leão vier contra nós, ali estará também, nos dirigindo nos caminhos seguros da vida. Romanos capítulo 12, entre os versos 4 e 8, nos dá a compreensão dessa da diversidade. Romanos capítulo 12, entre os versos 4 a 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros. Paulo, ele traz à consciência da igreja a necessidade de andarem alinhados. E como é difícil manter uma igreja alinhada dentro do propósito do Senhor. São mentes distintas, pensamentos, propósitos, intenções, cada um querendo apresentar as suas demandas, cada um querendo trazer ali uma orientação, e acaba trazendo prejuízos. Mas quando o corpo está bem ajustado, quando o corpo está alinhado dentro desse propósito, ele tende a crescer. Não importamos imediatamente com a questão numérica, mas nós nos importamos com o crescimento orgânico da igreja, onde todos se tornem úteis para a boa caminhada, sendo instrumentos poderosos na mão de Deus diante dos dias difíceis que temos vivido. É necessário entender que aonde há a compreensão da unidade, a maturidade da necessidade da adversidade, precisamos ser solidários, e esse é o terceiro e último tópico para a nossa reflexão nessa noite. Baseando-se nos versos 21 a 31 de Romanos capítulo 12. Vamos ler, por favor. Romanos, não, 1 Coríntios capítulo 12, entre os versos 21 a 31. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Solidariedade. E os que nos parecem menos dignos no corpo, estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, vestimos de especial honra. Avance por mim, por favor. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisões no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Solidariedade. Se a unidade e a adversidade na cooperação, há, portanto, a mutualidade operando sobre o corpo. A maior prioridade da igreja ou da nossa vida deve ser cuidar dos irmãos. Nós estamos falando de coisas extremamente essenciais. Às vezes é cansativo ouvir verdades que nós já conhecemos. Mas como pastor, eu posso dizer dos desafios de aplicar essas verdades. Nós sabemos, como eu mesmo compartilhei com vocês, que se não for pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus nos convencendo dessa verdade, da importância da unidade, da importância de compreendermos a relevância da diversidade, dificilmente haverá em nossos corações a compreensão da solidariedade. Como pastor, durante todo esse período, obrigado, irmã,
esse período de 16 anos, que Deus tem me dado graça de pastorear o Ministério Batista Luz do Mundo, eu tenho vivido desafios imensos. Nunca se viu uma igreja que tem vivido um número tão absurdo de rotatividade. As pessoas sentam, e não é falta de um trabalho de discipulado. As pessoas estão desinteressadas, as pessoas estão em busca dessa oferta que nós temos visto em muitos lugares. Claramente nós entendemos que o ser humano ele é insaciável. E a intenção aqui não é saciar o seu ego e muito menos a sua carne. A intenção nossa como pastores, homens que têm compromisso com o Senhor, é não utilizar da sua lã ou comer da sua gordura, mas caminhar junto com você para aquele propósito que já está determinado para a vida eterna. Isso às vezes é muito desafiador, porque, como eu disse, uma igreja que tem sido uma igreja muito rotativa, pastorear igrejas com essas características leva o pastor a uma exaustão imensa, uma tristeza profunda, ao ponto dele olhar para si e, às vezes, questionar até o seu ministério, o seu chamado. E essa responsabilidade de vivermos unidos, ela não repousa somente sobre o pastor, no sentido de convencer você a vivê-la em unidade. Essa responsabilidade é de todos nós que fomos regenerados em Cristo Jesus. Porque foi Ele que morreu por ti. Se você não tiver essa consciência, ninguém fará você tê-la. Se você não entender a finalidade da igreja estabelecida na região onde você congrega, que nós temos pelo menos 3 regiões distintas, se você não abraçar essas causas, se você não viver propagando o Evangelho, se você não se preocupar como que as pessoas têm te enxergado lá fora, não tem sentido estar sentado aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo não se entregou naquela cruz para que nós viemos tomar as nossas vidas da sua mão e a conduzir segundo as nossas conveniências ou convicções. O Senhor se entregou naquela cruz e nos comprou por um alto preço para que nós nos tornássemos pequenos cristos sobre essa terra, para que nós nos tornássemos, quando unidos estamos, como um corpo bem ajustado à sua igreja, atuante, relevante por onde passar. Onde os homens possam ver a glória de Deus manifestar no meio dela. E como difícil tem sido conscientizar a igreja dessa necessidade. Cada um percorre o seu próprio caminho. E eu vou dizer mais, está tão difícil que as pessoas hoje, os pastores presentes, não se preocupem, porque se eles não dão satisfações como membros dessa igreja, ou de qualquer outra igreja que vocês pastoreiem, não se preocupem, porque para Deus, eles também estão só se informando a Deus as suas decisões. Eu tenho vivido dias delicados na congregação, pessoas que têm passado por processo de divórcio, e você vai aconselhar essas pessoas, elas dizem assim para você: não, eu já decidi, e eu não vou ouvir homem nenhum. E você pode dizer para ela, você sabe que você não tem legitimidade para poder tomar essa decisão, você não tem. E a pessoa diz: não, eu estou certo, e eu disse para uma pessoa uma certa vez: mas você tem convicção de que você estará diante de Deus, você vai prestar conta acerca dessa decisão pecaminosa que você está tomando? Ela falou: não tem condição não tem discernimento não. A pessoa não tem compreensão do peso de estar diante do Senhor. As pessoas estão brincando de cristãos. Nós precisamos entender que a unidade aqui proposta nas Sagradas Escrituras, ou nessa mensagem hoje, ela não tem a intenção de levar você a viver uma unidade falsa. A intenção é levar você a compreender que essa unidade tem que ser fortalecida no vínculo da paz, na comunhão com Deus.
Essa unidade só será estabelecida de maneira eficaz se nós começarmos como igreja a confessarmos o mesmo Senhor. Eu estava orando a Deus, eu vou compartilhar isso, eu não sou de fazer isso, nem de expor verdades que eu passo por questões éticas, como pastor, mas eu estava orando a Deus e eu estava falando, Senhor, aquela congregação, a Igreja Batista Rema, ela é a igreja do Senhor, nós somos membros de um só corpo, nós amamos o Senhor. Então me dê sabedoria para pregar ao povo, para que eles não se sintam ofendidos, porque eu sei que tem pessoas visitando, às vezes pela primeira vez. Mas ser crente é ser uma coisa séria. Ser crente não é ser qualquer coisa. Quando nós decidimos, quando Deus, na sua infinita graça e misericórdia, decidiu nos amar e nos encontrar com as suas cordas de amor e nos atraiu para Ele, nós precisamos ter a consciência do alto preço que foi pago para que essa realidade, essa ação de Deus se tornasse realidade. A igreja que não confessa o Senhor e que não acredita nas suas verdades, os homens que não confessam o Senhor e não andam nas suas verdades, esses precisam entender do mal que estão fazendo para si. Sobre a diversidade, saindo fora do meu esboço, nós temos visto uma característica muito triste no meio da congregação. Da imaturidade, de não perceber a necessidade da diversidade nos dons, da diversidade no chamado dos irmãos. E às vezes nós julgamos aquilo que nós não podemos julgar, ao invés de acolher, deixamos de amar aqueles que precisam ser amados por causa de um capricho, por causa de uma vaidade. O corpo só terá função se obedecermos cada membro, se respeitarmos os limites uns dos outros. Aí sim, a graça de Deus se manifestará de maneira poderosa no nosso meio. E por fim, como eu já citei, eu estou trazendo novamente aqui a solidariedade. Só há unidade e diversidade na cooperação. Se há unidade e a diversidade na cooperação, se há a unidade e a diversidade na cooperação, tem que haver a mutualidade. Tem que haver no nosso meio a solidariedade. Nós precisamos começar a amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou. Nós precisamos nos importar com as mazelas dos irmãos ao nosso lado, nós precisamos nos importar com os doentes, com os necessitados, nós não podemos mais olhar para o nosso próprio umbigo. A maior prioridade da vida é essa, é cuidar um dos outros. 1 João capítulo 4, entre os versos 20 a 21. A frase traz em seu esboço, na sua essência, o seguinte: se você ama a Deus que não vê, como pode não amar o irmão que vê? A frase reflete a ideia de que o amor de Deus só se manifesta no coração daqueles que entendem a essência do amor. A frase reflete a ideia de que o amor de Deus se manifesta no amor ao próximo. Gálatas capítulo, vamos ler 1 João, que eu não li com vocês, capítulo 4, entre os versos 20 a 21. Se alguém disser, ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Solidariedade, mutualidade, só é possível ser vivida se há unidade, se há o respeito à diversidade. É preciso entender que a maior prioridade da nossa vida, após entender a unidade e a diversidade, é a ação do amor. Gálatas capítulo 6, verso 2.
levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Solidariedade. Como importante é vivermos em unidade. João, capítulo 15, entre os versos 12 a 13. Vamos ler João, capítulo 15, entre os versos 12 a 13. Pode ir. O mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. O mandamento é este, que ameis uns aos outros, e nós não temos observado este mandamento. Uma igreja dividida, uma igreja egocêntrica, não tem as características do Senhor. Ela fala de Deus, ela lê as palavras de Deus, mas ela não tem comunhão com Deus. A igreja, ela precisa entender que quando ela estiver ajustada dentro das verdades do Senhor, ela se torna útil. Ela se torna uma arma poderosa diante dos inimigos da nossa vida. Ela alcança o mais profundo do abismo. Ela restaura vidas. Ela traz o perdido ao caminho da luz. Ela descancara diante dos corações enclausurados pelo medo e pelo pavor, que existe um Deus assentado sobre um alto e sublime trono, que governa todas as coisas. Uma igreja que não assiste Deus à distância, mas ela tem uma vida com comunhão com o Senhor, ela é revestida de poder real. E sabe o que significa isso? Tem a capacidade de testemunhar o amor de Deus diante das maiores adversidades que um homem pode viver. Ela se mantém de pé diante das maiores tribulações que um homem pode ser acometido, porque ela está ajustada com o Senhor. A dor do irmão é a dor de todos os irmãos. A necessidade daquele irmão é a necessidade de todos os nossos irmãos. Um corpo bem ajustado tanto se torna útil para colaborar para o crescimento orgânico da igreja, mas também se torna útil para alcançar os perdidos sobre essa terra. A unidade. A minha oração nessa noite é que o Senhor, segundo a sua infinita misericórdia, nos convença da necessidade de, a partir deste momento, cultivá-la com seriedade. A minha oração ainda estende para que a igreja deixe de percorrer o caminho da infantilidade e entenda que todos são importantes nessa caminhada e que ninguém pode ficar para trás. A minha oração, ela chega ao final dizer, no sentido de apresentar à igreja e a Deus que o Senhor nos ensine a sermos solidários uns com os outros. Que nós nos tornemos a extensão da mão de Deus na vida daquele que precisa. A extensão da voz de Deus na mente aflita. Se você fala que a igreja não está ajustado dentro dessa perspectiva, você precisa de reaver. Você precisa de pensar, você precisa de voltar para as Escrituras, você precisa ser orientado novamente. A igreja de Cristo, segundo a Bíblia, é o corpo de Cristo. Um organismo vivo. Um organismo vivo. Com isso eu estava, tenho a intenção de dizer que ser igreja não é só sair da sua casa, se assentar aqui e ficar lustando nos bancos da igreja, não. É muito mais do que isso, né, pastor? É se importar com as propostas, é abraçar as causas,
E se, quero compartilhar, se vocês, pastores presentes, têm vivido esses dias difíceis, às vezes nós chamamos a igreja para oração, às vezes você convoca alguns membros, alguns obreiros, colaboradores, para estarem intercedendo na hora da oração, para chegar com um tempo maior para orarmos pela igreja. Levanta um ciclo de oração e a igreja não abraça, não se entristeça. Essa é uma verdade triste da igreja moderna. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Entenda que a igreja é um organismo vivo onde cada membro tem um papel essencial, todos são importantes. Não é porque eu disse que é importante, é porque o Senhor se desprendeu da sua glória, se fez carne e se entregou naquele lugar, naquele madeiro, nos proporcionando, nos dando a oportunidade de sermos salvos, transformados e úteis para a glória do Teu nome. Então, concluo dizendo, um organismo vivo onde cada membro tem um papel essencial e onde a unidade e o amor devem prevalecer. É isso que deve nos nortear, é isso que nos deve nos ligar até a vinda de Cristo Jesus. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Louvado seja o Senhor. E dizer a vocês: amem os seus pastores, abraçem suas causas, sirva com alegria. Tem sido dias difíceis, amados irmãos. Às vezes os pastores, a gente não fica apresentando as nossas demandas, a gente aprende a não trazer as nossas particularidades sobre o altar. Somos seres humanos, dotados de sentimentos. Então tome cuidado com o que você faz aí nos bastidores da sua vida. Segure a língua para não falar mal do seu pastor. Ore por ele, interceda por ele. Porque se você não fazer, você pode ter certeza, Deus levanta neste mundo inteiro para cuidar. Isso é vergonhoso. Se dentro da nossa comunidade não tem pessoas que são levantadas por Deus para trazer esse movimento de cuidado, de zelo, o que nós podemos esperar da nossa comunidade? Sairmos da nossa casa para ficar sentados aqui, encontrarmos aqui, bater o ponto ali? Não tem sentido não. Então desperte os que dormem, levante, o Senhor, Rei da Glória, está voltando.